Ora bem, roupa e acessórios muito apertados, muito soltos, muito pesados, muito altos ou muito leves podem criar problemas de saúde que muitas vezes não associamos ao que vestimos. Esta manhã os doutores fazem uma lista do que talvez deva ser eliminado do seu armário. Portanto, senhoras e senhores, recebam com um fortíssimo aplauso os doutores mais doutores bonitos da televisão! Bom dia! Ora bem, hoje contamos com a presença do médico da Clínica Geral, Pedro Lopes, um forte aplauso para ele. Bom dia! Alexandre Osório, um forte aplauso para a sua dermatologista. E o nosso médico pediatra, Sérgio Pinto, um forte aplauso para ele. Bom dia a todos. Bom dia! Posso afastar o menino? Posso afastar o menino para o lado? Obrigado. Isto é o menino. É o menino, é verdade. Muito bem, vamos então já, começamos hoje com o Dr. Pedro Lopes, vamos já ao destaque. O que é que temos aqui que eu já estou a ficar um bocadinho arreliada? Diga-me lá, tem a ver com leite? É um tema que me é muito caro porque estou sempre a falar nele, que são Então, vamos lá saber. questões relacionadas com o leite. De facto, durante muitos anos as pessoas habituaram-se a ouvir que era muito importante beber... Eu bebi vacas inteiras. Vacas e vai, uma manada. Mas hoje em dia há muita evidência, além de se perceber que a digestão da lactose, que é o açúcar do leite, ser difícil, hoje em dia há evidência que mostra que beber muito leite e comer muitos laticínios não só não reduz o risco de fraturas ósseas, que foi aquilo que durante muitos anos a indústria do leite tentou transmitir, como também pode mesmo aumentar o risco de morte. Fomos enganados? Eu não sei se fomos enganados. Provavelmente, à luz da evidência que estava disponível na altura, haveria algum fundo de verdade. E, de facto, hoje em dia, com a evidência que temos, e este estudo que eu queria destacar é um estudo que envolveu mais de 100 mil pessoas, portanto não é um estudo pequeno, em que foi observar uma população grande durante um período de 20 anos e em que se verificou que as pessoas que bebiam mais de 3 copos de leite por dia tinham, inclusivamente, um aumento do risco de fratura, como também um aumento do risco de morte. Porque... Eu bebi imenso, mas a sério, eu bebi imenso leite a vida toda, só há muito pouco tempo é que deixei de beber, porque era a tal história para desenvolver-se, coitadinha, ainda por cima eu era grande. Porque se calhar partia-se daquele pressuposto errado que... Do cálcio, da osteoporose, aquelas coisas todas, E é verdade, ou seja, os laticínios são uma boa fonte de cálcio, portanto não vamos demonizar o leite e os laticínios. Agora, tendo em conta que o açúcar do leite é algo que o homem, na idade adulta, não consegue digerir convenientemente, isso faz com que haja stress oxidativo, ou seja, que o nosso organismo esteja permanentemente num estado de inflamação que é prejudicial e aumenta, por essa razão, o risco de mortalidade. Além de não contribuir para uma redução do risco de fratura. Embora os laticínios parcialmente fermentados, os iogurtes, os queijos, como a quantidade de lactose é menor, tenham menor risco do que propriamente o leite. Este estudo foi um estudo que comparou 3 copos de leite por dia comparativamente com alguém que bebe um copo de leite, por exemplo. Ou seja, há muitas fontes de cálcio na dieta, na nossa dieta cotidiana, e, portanto, se nós bebermos com moderação leite e derivados e complementarmos com outras fontes de cálcio, temos uma dieta perfeitamente equilibrada. Eu, a primeira vez que saí à noite numa discoteca, como não bebi álcool, disse que não tinham leite. Foi uma vergonha. Isso é chamada... Foi uma vergonha, os copinhos de leite mesmo. Isso é morte social. Morte social absoluta. Mas eu acho que pediu depois, não? Não, depois chegou a casa e o que é que havia de leite. Não havia. Eu detesto bebidas gasificadas, portanto cheguei lá, pensei, o que é que eu gosto de beber? O que é que me apetecia agora? Um copinho de leite. E o homem no bar assim para mim, o quê? Bom, já passou. Bom, vamos continuar. Mas antigamente tomava-se leite depois de uma noitada. Era, não, eu nem chegava à noitada. E os meus amigos que fumavam, quando iam ao médico, tomavam um pacote de leite porque dizia que assim não aparecia na radiografia. Olha os truques, a doutora também sabe os truques. Eu também fumava atrás de vamos agora, efetivamente, ao tema que preparámos hoje e que tem a ver com a roupa. Será que a roupa é um perigo? Portanto, vai começar a nossa dermatologista.
Vamos falar de roupa interior, não é, Alexandra? É um tema de roupa interior e de roupa também, porque está em contacto com a pele. É uma das patologias mais frequentes na consulta e que o meu objetivo aqui é ajudar as pessoas a tratarem-se em casa e evitar que tenham este tipo de alergias. A roupa, ao contactar com a pele, pode dar origem a inflamações localizadas no primeiro contacto, mas também pode exacerbar algumas doenças de base quando as pessoas têm um eczema, que é aquela pele seca, muito seca, em que fica muito sensível ao toque, ou aos doentes que têm psoríase, ou dermite seborreica no corpo todo, ou numa zona só localizada, ou aquelas doentes que têm o eczema das mãos. Há algumas substâncias da roupa, ou constituintes da roupa, que provocam o aparecimento de uma irritação. Se for irritação, por exemplo, uma pessoa que tem um eczema das mãos, ou que tem pele muito seca, ao usar umas luvas de lã, a lã ainda provoca mais irritação da própria doença e exacerba a própria doença. Não seria. E, portanto, as pessoas que têm uma alergia nas mãos ou pele muito seca devem usar umas luvas de algodão antes de colocar estas de lã, porque no fundo o objetivo é aquecer as mãozinhas, não é? Não vamos dizer às pessoas para não usarem luvas de lã, mas usarem umas luvas de algodão antes de colocar. Não digo luvas de pele, porque a pele, com o suor, depois de usarmos muitas vezes umas luvas de pele, também provoca alergia nas mãos. Depois há outro tipo de roupa, por exemplo, a roupa íntima, a roupa sintética, muitas vezes dá origem a inflamações nas zonas genitais, não só pela fricção da própria roupa, como da sua própria constituição. Faz o aparecimento de algumas placas eritematosas que dão comichão e eventualmente pode evoluir para bolhas. Oh, doutora, e o fio dental não é o fio dental aqui para nós, não, o fio dental não pode ser uma coisa muito... Não deve ser eu não posso dizer muita coisa, porque tinha aqui muitas considerações a dizer acerca do fio dental. A meu ver, tecnicamente, um fio dental deve ser fininho o mais possível. Ah, é? Sim. Isto não é razoável. E depois há fios dentais que têm umas peças metálicas. Em determinadas zonas, sobretudo aqui, para ser mais bonita, etc. Nos aeroportos é uma chatice. Também é, pita. Por isso é que eu deixei de usar. Eu deixei de usar por causa do aeroporto, estava sempre a apitar. Exato. Mas dá origem a muitas mulheres que têm alergia ao níquel, não é? E estas pois não se pode usar ouro, não. Só podem usar ouro nesta zona. Não, mas não é prejudicial. Eu pergunto como é uma tirinha muito fina, numa zona que tem, enfim... alguma mobilidade. Digamos que tem... É por causa da mobilidade. Da mobilidade. Obrigada, Jota, pela palavra. Se for de algodão é só por causa da mobilidade. Se for sintético é por causa da mobilidade e o facto de ser sintético. Porque é irritativo. Pode dar origem, no início, uma irritação local, uma dermite de contacto irritativa, que pode dar origem depois a uma dermite de contacto alérgico. O que é alérgica? A diferença entre irritativa e alérgica. Enquanto que na irritativa é o facto, toda a gente percebe, de irritar é o contacto direto. Roçar na pele, não é? Acontece e desaparece. Quando é alérgica, a pessoa adquire alergia, é uma reação imunológica a um dos constituintes da roupa íntima. Outra roupa íntima... Deixa-me só acrescentar uma coisa. Em relação ao fio dental, um aspecto também importante tem a ver com o aumento do risco de infecções urinárias, porque de facto, como é um fio muito fininho, a passagem de agentes microbianos do ânus, que é uma zona contaminada, para a vagina e para a região urinária, genito-urinária, é maior e, portanto, pode haver um aumento do risco de infecções. Diga, doutor Não estás a Sérgio. defender que não se use. Não, eu não queria dizer muita coisa. Cada um sabe. Tenho algumas coisas para dizer, mas acho que é melhor não dizermos muito. Mas, de qualquer forma, acho que uma cuequinha, não estou a dizer uma cuequinha destas, seria bom, mas de algodão. Depende do desenho. Lá em casa, enquanto a doutora arruma a roupinha, lá em casa, se quiserem, podem mandar questões aqui para o Facebook. Exatamente. Umas cuecas de algodão com um fio dental fininho, que não roce muito, e numa pessoa que não tenha propensão para infecções urinárias de repetição ou infecções genitais nas zonas genitais, eventualmente pode, mas não deve exagerar. A roupa íntima deve ser lavada com detergentes que não sejam muito agressivos, porque o próprio detergente, ao ficar na roupa, pode dar origem a também alergias por contacto direto.
Vamos falar rápido, dos sutiãs com aro, que isso é um Exato. problema muito que eu agora agarrei esse e vi que esse está armadilhado já. Bom, este sutiã, tecnicamente para uma dermatologista é bom porque é de algodão. Há pessoas que têm eczemas e, portanto, eczema no mamilo é uma patologia da pele super frequente e quando usam um sutiã sintético exacerba e pode aparecer esse tipo de patologia. Tudo que é sintético em roupa interior é E o aro, que ao tocar numa determinada zona da pele pode friccionar e fazer uma ferida, mas também o contacto repetitivo com esta substância dá origem a uma dermatite de contacto alérgica ao níquel, por exemplo, que é aquilo que a gente tem também alergia às pulseiras dos relógios, Sim. etc. E aos anéis, anéis bijuteria. Portanto, é preciso ter cuidado com esse tipo de escolhas de sutiã com esse tipo de dados. Agora, e nos bebés também? Também não há aquelas dermatites das fraldas? Das fraldas, sim. E essa é de começa por irritativa, porque tem a ver também com o contacto da urina e também o contacto da própria fralda, da constituição da própria fralda, como também de todos, quando se usa determinadas a roupa, Estamos também a ver dá coitadinho, olha a foto da dermatite da fralda, não é? É aquela, exatamente. Coitadinho. Deve-se usar um creme de barreira para proteger o contacto da fralda, da urina, em contacto direto com a pele e, portanto, diminui a quantidade de surtos. Muito bem, falta só aí as meias, não vai dizer que essas meias são más, que são tão sexy essas meias. Mas há mulheres que ao usarem estas meias, que têm esta borracha para agarrar na pele, ao final do dia ficam com umas tiras encarnadas e com imensa comichão. Isto é uma dermite de contacto irritativa, que às vezes dura muitos dias e tem que se usar cortisona. Há algumas coisas que as pessoas podem usar, que é usarem um dermaóleo com um gel de lavante para hidratar a pele, hidratar muito bem. Passar o dia a apanhar as meias nos banhos. Depois, primeiro põe as meias. Eu acho tão sexy, mas depois chegam mal para ver se tudo a escorregar. É uma canseira. Se não for um adesivo bom, este aqui parece um adesivo bom, vai dar alergia, agarra bem, dá alergia. Mas é verdade. E, portanto, isto dá Há pessoas que têm que ter cuidado. Quando virem é efetivamente pelo contacto desse silicone, não é? Exatamente. Na pele. Quando a pele é muito seca, há coisas que nós podemos fazer exatamente para evitar o contacto destas substâncias diretas na pele. É usar um dermaóleo no banho, um creme hidratante, usar cremes de barreira na zona e há cremes específicos para as mãos, quando a gente tem eczema das mãos. Uma outra situação muito importante, que aparece muito no verão, sobretudo no verão, sobretudo nas mulheres que usam as t-shirts muito curtas. Sim. E a barriga à mostra. Pronto. Esta parte, a parte de trás do botão das calças, contacta mais ou menos, depende das calças subidas ou descidas, consoante cintura descaída. Cintura descaída. Ou cintura na cintura. Ela sabe estas coisas. Pronto, e então, o botão, ao contactar com a pele, dá origem a uma alergia, uma dermite de contacto alérgica ao níquel. Um dos truques, quem tem isso, vou ensinar, muito simples, pega-se num verniz transparente, não devia ser assim qualquer a barriga? Pintamos o botão. Pintamos o botão. Não pode ser um verniz qualquer, tem está que bem? ser um bom verniz. Um bom verniz, não é... Aqueles mais baratinhos. Deve ser comprado na farmácia. Há vernizes farmacologicamente testados que não dão alergias. E pinta-se a parte de trás truque do botão. Grande truque. Porta já para isso. Oh, doutora, ainda bem que já está com as calças. Com as calças na mão. Vamos já para o próximo tema. Vamos falar sobre calças de ganga. Não nos estamos a referir às novidades do mundo da moda. Queremos sim falar das tendências que dita que as calças sejam cada vez mais apertadas, Dr. Pedro, e que tragam cada vez mais riscos também. Sim, de facto, a utilização de calças, muitas vezes num número que não é o número adequado à pessoa, pode trazer alguns problemas para a saúde. Em primeiro lugar, porque se a cintura ainda por cima for um bocadinho mais alta, vai haver, quando a pessoa está muito tempo sentada, uma barreira natural aos movimentos intestinais normais e um aumento da pressão no interior da nossa cavidade abdominal. Ou seja, há uma maior predisposição para haver um trânsito intestinal mais lento,
uma acumulação de gases, uma dificuldade em fazer as digestões e isso de facto pode ser muito desconfortável ao final do dia. Portanto, a pessoa de manhã está bem, veste uma roupa um bocadinho mais justa, ao final do dia está marcado, invariavelmente, e passou um dia muito desconfortável. Claro. A somar a isso, se a roupa for muito justa e as calças, hoje em dia, tanto os homens como as mulheres tendem a usar... As skinny, doutor. Exatamente. As skinny. Sou inimiga das skinny. Demoram tanto tempo a vestir, ainda mais a desvestir. Esse pode ser um problema. Também. Agora, a questão das calças muito justas tem várias questões que devem ser equacionadas. A primeira é, nós passamos a maior parte do nosso dia sentados, ou no carro, ou no escritório, ou a como apresentar estamos programas aqui, de televisão. exatamente. E muitas vezes esses tecidos nem sequer são suficientemente maleáveis. Ou seja, nas zonas de flexão, leia-se nos joelhos e nas virilhas, quando nós nos sentamos com umas calças demasiado apertadas, essas calças vão funcionar como um garrote e, portanto, vão ser uma obstrução à drenagem adequada do sangue que está contido nas veias para a circulação em geral. E, portanto, isto vai aumentar o risco de desenvolvimento de varizes e desenvolvimento de doença venosa em geral. Além de situações por compressão, de alterações da sensibilidade, formigueiros, dormências. Às vezes há até um desconforto generalizado que não sabemos a que é que, atribuir e que tem a ver de facto com uma compressão. Eu não sei o que é que eu comi hoje. Tem a ver de facto com a compressão que as calças estão a fazer. E mesmo a postura que nós adotamos ao longo do dia é muito influenciada pelo nosso grau de conforto ou desconforto com a roupa. E, portanto, é muito importante que a roupa que nós usamos seja adequada às nossas atividades. Não é um ambiente social, obviamente, que escolhemos uma coisa mais bonita. Eu acho que andar sempre de pijama, o dia todo. Isso é que era feliz. Se for um pijama e sexy. saudáveis. Sexy está bem. Agora vamos falar das roupas de criança, não é, Jota? É a vez de falar o nosso... Já disse tudo? Queria só acrescentar em relação às camisas e às gravatas, que são outro aspecto também importante. Muitas das pessoas, em particular os senhores, têm muitas vezes um volume abdominal que não é compatível com o seu colarinho e, portanto, usam camisas um pouco mais apertadas. Está a dizer que há pessoas que usam colarinhos Muito mais apertados. porque... E depois estou no computador, começam a deixar de ver E a pessoa tende a ter adotar... formigueiro nas orelhas, não é? É verdade, isso é verdade. Depende das orelhas. Mas isso é verdade, eu estive a ler. É verdade, eu é estive a ler, verdade. Mas nós adotamos, quando temos uma gravata e um colarinho um pouco mais apertado, uma postura para tentar aliviar aquela pressão. E, portanto, tendemos a ter uma tensão maior nos nossos ombros e essa tensão ao longo do dia pode mesmo irradiar à cabeça e são pessoas que ao final do dia têm dor de cabeça, desconforto na região cervical, portanto, na região do pescoço, podem mesmo ter formigueiros nas mãos. Portanto, há um conjunto de situações que podem ser evitadas pela adequação da roupa à nossa atividade profissional ou social e, sobretudo, à nossa constituição física. Ainda bem que Mas aumenta-se um bocadinho de peso, convém comprar os colarinhos com uma camisa com os colarinhos. Vamos às roupas de criança, não é? Eu acho que o doutor ainda queria falar daquela questão dos cintos muito apertados, como é o caso dos cintos dos polícias. Os cintos dos polícias? Sim. Os coldres. Os coldres. Dos cowboys. Ah, eu pensei que era aqueles polícias com barriga. Não, porque doutor, Os cintos aplicam-se, tal como eu falava há pouco, nas cinturas muito apertadas. Os cintos, se forem também apertados e se forem muito largos, fazem uma pressão constante e uma compressão também constante. E isso pode, ao longo do tempo, levar a uma situação, por compressão do nervo, que é o nervo femoral cutâneo, a uma situação que se chama meralgia parestésica, que é uma sensação de formigueiro, de entorpecimento, de desconforto permanente, que resulta de uma compressão contínua do nervo. Tudo o que é compressão contínua de estruturas provoca a lesão dessas estruturas, porque a irrigação do próprio nervo é comprometida e se o nervo ficar magoado, vai haver uma pior condução do estímulo elétrico ao longo do nervo. E isso leva ao aparecimento de sintomas sensitivos. Formigueiro, dormência, sensação de queimadura. Podem ser apresentações muito variadas. Mas, portanto, calças com a cintura apertada, cintos muito apertados ou muito largos e que façam peso na zona da cintura, podem ter, de facto, consequências. Os nossos médicos a verem as tendências da moda e a porem as mãos à cabeça a dizer o mundo está louco, vai ficar toda a gente vendo. E agora sim as roupas de criança, que o Dr. Sérgio ainda não falou. Portanto, relativamente às roupas de criança, começamos pelo período neonatal. O que acontece habitualmente é o exagero de roupa. As mães vestem muitas Exatamente. crianças. Mães e avós vestem muitas crianças. E, de facto, correm risco por estarem muito agasalhadas. Sobreaquecidas, é? Hiperaquecimento, e temos de perceber que isso pode levar, por exemplo, a desidratação. Pode também levar a que a criança fique muito mole e não coma. A sério? É sério. E, por outro lado, também há uma associação entre o hiperaquecimento, quer seja por roupa excessiva, quer por um ambiente aquecido em excesso,
a relação com a síndrome de morte súbita. Isso é preciso ter atenção. Não imaginava que uma coisa tivesse a ver com a outra. Habitualmente, isto é um problema muito frequente na consulta. O que temos que dizer aos pais é que devem vestir as crianças com uma roupa com a qual eles próprios se sentissem confortáveis. Mas como é que nós sabemos que os bebés estão bem agasalhados? Porque eles É às isso. vezes, coitadinhos, as mãos estão frias. Mas é normal, ter mãos frias, pés frios é normal, um recém-nascido, um lactente ter as mãos frias É e pés aqui, frios. fazemos aqui? Fomos aqui dentro. A regra é, a criança deve ter a roupa com a qual os pais se sentissem confortáveis. Claro que, se temos um pai friorento e uma mãe encalorada, vamos ter um problema. E habitualmente resolve-se facilmente. Faça uma média entre a roupa de um e do outro e a criança estará bem vestida. Portanto, isto é o que deve acontecer. Claro que, em toda a idade pediátrica, temos que ter algum critério na escolha da roupa. Portanto, a roupa deve ser confortável, adequada à prática, por exemplo, do exercício físico que a criança vai fazer. Claro. Na atividade desportiva, eles suam muito, portanto, a roupa deve ser sempre arejada e deve estar adaptada, por exemplo, à atividade desportiva que façam. Relativamente à atividade desportiva, também podemos passar, por exemplo, para as chuteiras ou outros elementos que podem ser necessários para alguma atividade desportiva, têm que estar ajustados à atividade em causa. As chuteiras têm que estar ajustadas ao piso em que estão adaptados. Olha, doutor, tenho aqui uma senhora, já estão a aparecer inúmeras mensagens no Facebook, e uma senhora diz que a filha tem 9 anos, é a Carla Moreira, a pele muito seca, 9 anos, e não consegue vestir calças de ganga, pois diz que é desconfortável. Tudo é algodão. Portanto, se esta menina sente este desconforto, o que deve fazer mesmo é a mãe arranjar alternativas em algodão, não é? Pois. É o mais sensato. É mais sensato. Se bem que as crianças passam por períodos que às vezes rejeitam algumas peças de vestuário. Por exemplo, nesta altura do ano, nesta transição do calor para o frio, habitualmente os rapazes não gostam nada de passar para as calças. Eu tenho esse problema lá em casa. Portanto, o meu filho ainda vai de calções para a escola já com este frio. Mas isto, os médicos pediatras também têm esses problemas. Também temos esse problema. Também sofrem. Também. Relativamente ainda ao calçado, há acessórios que, aqui sim eu queria reforçar a necessidade de termos atenção a isto. Há acessórios que se usam em idade pediátrica que são um perigo. Ganchos, colares, a idade molinhas... pediátrica é que até aos... Quer dizer, até aos 18 anos é a idade pediátrica. Mas, claro que no lactente, na criança até aos 5, 6 anos, temos de ter algum cuidado. Relativamente aos ganchos e outros acessórios escolares, com pecinhas, molinhas, temos de ter muito cuidado porque não só pelo facto de poderem causar estrangulamento, os colares, por exemplo, podem também as crianças colocar os objetos na boca e aspirar. Lembro-me sempre de um episódio que tive lá em casa, portanto, a minha filha mais velha, com 15 meses, ia morrendo asfixiada com um gancho. Portanto, gostamos sempre que as meninas estejam bonitas, com os ganchinhos, mas isto é um perigo real. Podemos colocar a criança em risco. Por outro lado, quando escolhemos algumas peças de vestuário, por exemplo, como esta camisola, que tem cordões, isto também pode associar a perigo de asfixia por estrangulamento, e isto não deve ser usado em idade pediátrica. Num adolescente é aceitável, mas mesmo assim devem ter uns cordéis relativamente curtos para evitar que, ao passar por algum objeto que possa ficar preso... ou mesmo na brincadeira. Uma brincadeira. Não é brincar. Nunca nos lembramos dessas coisas, não há dúvida nenhuma. Bom, vamos prosseguir. Continuam a chegar muitos comentários ao leite. Muitos comentários ao leite. Desencadeou aqui uma fogueira. Completamente. Bom, mas agora há fogueira lá para casa. É para vos deixar quentinhos de alegria. Jota, explica como é que é então o nosso prémio de hoje. Explique-se, senhor. Portanto, já sabe que à sexta-feira o número é diferente, é o 760 100 300, lá está. E apesar de já não existir o programa das cestas mágicas, o que existe é um prémio que continua a ser digno de qualquer cesta mágica e eu passo a explicar. Portanto, ao ligar ao 760 100 300 está a habilitar-se, está a inscrever-se para o passatempo do nosso programa da manhã. Portanto, está a concorrer a 7.000 euros que são dispersos ao longo de um ano inteiro. Portanto, todos os meses vai receber 500 euros e esses 500 euros dobram no verão e dobram depois também no Natal. Portanto, faz então um total de 7.000 euros, 500 euros por mês. Portanto, é um ordenado que quem conseguir ser selecionado pelo computador vai receber sem sequer jogar ao furo da sorte. Portanto, é automático à sexta-feira, ao ligar o 760 100 300, está a inscrever-se, está a concorrer para 7.000 euros, mas também está a concorrer para o programa da tarde, onde vamos dar, os nossos colegas vão dar, 14.000 euros. Portanto, em teoria, ao ligar uma vez para o 760, chamada que já sabe custa 60 cêntimos mais IVA, está
a habilitar-se a levar para casa 21 mil euros. Faça bem as contas. Portanto, 7 mil euros de manhã e 14 mil euros à tarde. Vale bem a pena apostar estes 60 cêntimos mais IVA, porque o prémio é de facto inspirador. 7 mil euros de manhã, 14 mil euros à tarde, e se ligar agora pode ganhar os 7 mil euros à hora do almoço e depois pode ir buscar também os 14 mil euros à grande tarde. Portanto, 760. Agora vou passar à Júlia, que já está com a nossa doutora dermatologista, que tem mais recados para si. Ora, é que eu apanhei a doutora já de saída. Ai, Ela já está imenso toda aqui tempo. armadilhada, já aqui está toda armadilhada. Isto é a carteira, é a sua carteira? É um bocado parecido. Isto é pesadíssimo. Pesadíssimo. Isto, para manter a estabilidade da coluna, é do melhor. Que não, temos que andar assim de todos tortos. Então, mas isto é um problema nas nossas vidas. É verdade. Imagino que estamos num Vem cá, autocarro. vem cá. Isto quantos quilos tem? Não, veja lá, Vamos primeiro ver. veja lá, vamos ver os quilos. Ora então, 3 quilos 175. 3 quilos 175 Isto é horrível. Isto é horrível para a coluna. Isto, quer dizer, tem imensos... Temos a casa aqui dentro. Eu costumo dizer que as minhas malas têm 5 asfalhadas. É verdade. Tem uma E data casa de de coisas banho, aqui às dentro. vezes. Realmente o peso, estamos a falar aqui portanto, de acessórios, não é? Isto é um problema realmente para as mulheres, sobretudo as mulheres também andam de saltos altos e, portanto, temos que equilibrar a coluna usando estes sacos super pesadíssimos e dá origem a alterações da coluna, dores realmente. Mas não temos muita consciência disso quando compramos o objeto, pois não? Não. Eu recomendo, mas eu não faço. Porque sou péssima, mas tenho pouca coisa dentro da carteira. Eu gosto de carteiras grandes, mas ponho lá poucas coisas lá dentro. Devemos podemos usar uma carteira grande com coisinhas pequenas. Ou então, se for daquelas pessoas que metem imensas coisas lá dentro, o melhor é comprar uma carteirinha mais pequenina. Para que o tamanho obrigue a condicionar o peso. Exatamente. Qual é o peso ideal para uma pessoa de estatura média? Mais ou menos 2 quilos. Não mais 2 quilos. Não mais 2 quilos. Esta tem 3 quilos e 200, 175. Vamos ver o que é que ela tem aqui dentro. Ora, vamos ver o que é que está aqui Tem uma dentro. Tem uma revista. revista, faz imensa falta todos os dias. Um livro. Um livro. Isto sim faz imensa falta todos os dias. Uns toalhetes enormes. Boa! Isto? E depois tem a maquiagem toda. A maquilhagem toda. É que eu entendo. A maquiagem entendo. O que é que temos mais? Uma carteira. de dinheiro. Isto é que tem que ser. Isto é que tem que Os ser. óculos também é importante ver. Claro. A carteira Isto era não a única pesa? coisa que tinha mesmo que ser. Mais As chaves do carro. e de casa. É a carteira da doutora. Uma agenda. Uma agenda. Isto aqui é para cortar as unhas. Para cortar as também. unhas. Bem, Bom. o essencial seria as chaves, o lencinho, A carteira a carteira, os óculos. e os óculos. Pronto, e uma revista. O namorado também não cabe aí. Há esse Isso também é. problema. Tem que Olha, haver agora... espaço para a carteira do marido. Espera. Ficámos com quanto? 1,7 kg. Pronto, uma Mas olha, maquiagem. mas pronto, imagino que é uma pessoa que gosta de Então, vá novas lá. tecnologias. Vamos lá Vá. pôr. Vai, quanto é que fica? 2,2 kg, está bem. Está bem? Pronto, de cá. Vamos Está melhor? Está razoável. Está bem, veja lá. vamos de cá. Deixa cá ver. Ah, está muito bom. Está bom. Não está? Está bom, Com está saltos bom, altos está e bom. tudo, está bom. Eu normalmente ando assim. Ando assim com a minha mala. Esta mala não é minha. Claro que para as mulheres não é muito recomendado andar de mochila, não é? Mas se tivermos muito peso, Mas seria o melhor, não é? Sim. Aliás, estou na porque o moda peso- outra vez. Sim. As modas têm muita influência nisto tudo, não é? Pois têm. Eu, por acaso, eu acho que tenho um problema tremendo de ombros, tem a ver com... Nós podemos usar as mochilas de duas formas, ou para trás e ir variando, porque depois, ao pormos as mochilas atrás, mesmo que tenhamos as alças equilibradas e 50-50 fica dividido no corpo, entre um ombro e o outro, de vez em quando também fazemos assim, uma lordose, ficamos assim, não é? Andar com a mochila. Podemos virar a mochila para a frente, como se fosse um bebê, e pomos a mochila virada para a frente, Que bonito tal e e tal, e sexy andamos que assim. fica. Então não fica diferente. Fica tão sexy, fica mesmo. Agora vou tirar os óculos. Fica, é bonito. Não, Bom, mas é engraçado. Mas é engraçado. É Bom, fácil. É fácil. Bom, o que é importante aqui nesta demonstração é que, de facto, se calhar trazemos muitos objetos dentro das malas que não fazem falta. E sim, é verdade, e o Jota tem toda a razão, os maridos e os namorados enfiam tudo o que não querem trazer, porque não querem levar um casaco ou um blusão, e enfiam tudo nas malas das mulheres. É Não é verdade? é verdade. Ah, essa é que é. Mas há coisas que também podem fazer, tipo acessórios, que É podem, mudar de dão namorado. dão origem a alergias. Por exemplo, há pessoas que são alérgicas à bijuteria. É verdade.
não é? Ao pormos na orelha podemos ficar com uma dermite de contacto na orelha, podemos ficar alérgicos também na combinação, usar o rímel que podemos ser alérgicos, também uma base dá origem a alergias. Mas se calhar para outro dia, está bem, doutora? Bom, vamos então agora em competição direta com as malas, os Jotas têm coisas para dizer sobre os sapatos. O que é que tu tens a dizer sobre os sapatos? Em competição direta com as malas vem sempre os sapatos. Então. Menos quando falamos dos armários das senhoras, não é? Não é? Têm muitos sapatos? Agora o Dr. Pedro Lopes vai-nos explicar que de vez em quando usar os sapatos aqueles muito altos e por também oposto, exatamente, os muito rasos. Quando escolhemos os sapatos, e isso as senhoras têm uma vantagem, que é terem muitas vezes a oportunidade de usar um salto que é bom para a saúde. Agora temos aqui os dois extremos. Temos aqui um exemplo de um sapato que tem um salto muito alto e obviamente quando nós pensamos os nossos pés suportam o peso do nosso corpo. E, portanto, a curvatura normal do pé não é compatível com a utilização nos sapatos com um salto desta dimensão. Claro, obviamente fica muito bonito e que não deve deixar de ser utilizado em ocasiões especiais, mas deve ser utilizado mesmo só nessas situações. Para o dia-a-dia não deverá ser uma opção, além do risco de traumatismo, porque a estabilidade da marcha não é a mesma, utilizando uns sapatos com um salto tão fininho, com tão pouca base de apoio, e tão alto, mas também porque a sobrecarga que vai ocorrer no pé é muito elevada. Da mesma forma que utilizar sapatos muito rasos, como temos aqui este exemplo destes chinelos e destas sabrinas, não são sapatos que tenham a capacidade de amortecer o impacto da nossa marcha no chão, portanto, o impacto dos nossos passos no chão. Não podemos usar sabrinas? Pontualmente sim, mas as sabrinas têm a desvantagem de serem muito fininhas do ponto de vista da espessura daquilo que é o seu interior. mais estruturadas. Essas são aceitáveis ou não? Estas não são aceitáveis. Estas não são. Porque têm uma espessura muito fina e o interior não é almofadado e, portanto, o impacto da nossa marcha é transmitido aos nossos pés e às nossas articulações, tal como acontece com os chinelos. O que é o ideal? Em relação aos sapatos, obviamente que estes são muito mais bonitos do que estes. Muito mais bonitos, eu reforcei. Estou deprimida agora. Mas este sapato, além do salto, tem esta zona muito apertada. Por oposição a este, que tem um salto de 3 a 5 centímetros, que é a altura ideal que deve ser de um salto. É o sapato da Mary Poppins. E o compensado? O compensado pode ser uma alternativa, obviamente. E também não deve ter a forma muito apertada aqui lateral. Porquê? Riscos para a saúde. Além do risco, obviamente, de joanetes, que são, no fundo, deformidades. É uma nova tendência. Sim, diga. Além do risco de joanetes que podem, ao longo do tempo, provocar queixas dolorosas significativas, temos também o risco de desenvolvimento de esporões no calcanhar, no calcânio. Portanto, o calcânio é este osso aqui e a utilização de sapatos desadequados pode levar ao desenvolvimento de esporões. Outras situações que podem ocorrer. A nossa planta do pé tem uma estrutura que é uma fáscia, que é um tecido fibroso, que é a fáscia plantar, que liga todas as estruturas do pé. Esta fáscia, se for sujeita a uma tensão extrema ao longo do dia, vai inflamar. Okay. E isto vai dar origem a uma situação que é uma fasciite, inflamação da fáscia plantar. A fasciite plantar é algo que tem queixas, está associada a queixas dolorosas crónicas do pé, que podem ser, de facto, muito incapacitantes. Não fica assim tão mal. Não, mas posso dizer uma coisa, é muito confortável, é muito mais confortável que este. Pergunta-lhe à Júlia, isto é o que é que lhe disse, o que é que a PT dela lhe disse, do estado dos gêmeos dela, por causa de tantos anos a usar sapato 30 anos de sapatos altos, a minha PT diz que eu não consigo correr... Ficam encurtados. É verdade. É verdade. Ela sabe do que é que está a falar. Embora a utilização dos saltos tenha uma outra função, ou seja, estimula mais o efeito de bomba dos gêmeos. Ou seja, a utilização dos sapatos com esse tipo de salto, 3 a 5 centímetros, tem um efeito tonificador dos gêmeos, que é bom, por exemplo, no caso da doença venosa, das varizes, ao contrário do que acontece com estes, em que permanentemente o músculo está encurtado. E, portanto, se está encurtado, perde elasticidade e isso é prejudicial. Falta só falar nos ténis muito rapidamente. Muito rapidamente. Muito rapidamente. Os ténis devem ser renovados frequentemente, porque os ténis devem ser almofadados e amortecer o impacto da corrida, por exemplo, e não devemos deixar que eles cheguem a este estado. Aqui podemos provocar lesões no calcanhar, se não for tiverem um bom amortecedor interno, podem de facto provocar problemas no pé e no joelho. E uma outra situação, também só para reforçar, que pode decorrer da utilização de sapato incorreto, é a formação daquilo que se chama o neuroma de Morton, que é uma espécie de
tumor benigno do nervo que está aqui na zona do pé e que pode levar também a queixas crónicas de dormência, de formigueiro. Portanto, queixas de dores nos pés, a primeira coisa que devemos fazer é, além de olhar para o pé, obviamente, olhar para os sapatos. Tem que ser muito Uma rápida. coisa rápida. Estes ténis, que são muito velhos, todos os constituintes do tecido dão origem a uma alergia. Sapatos de couro muito envelhecidos, molhados com a chuva, envelhecidos também dão origem a alergia. Muito bem. Um aplauso para os nossos doutores. @doutorchico.pt. Até para a semana. Muito obrigada. Vou ficar com este sapatinho, parece a Cinderela. Estou tão confortável.